protetor de porta. Eu sou Ana Paula, eu sou uma arquiteta que ensina a costurar. Eu uni as minhas duas paixões, a casa e a costura, e ensino uma costura afetiva de peças para casa. Vocês sabem para que é um protetor de porta? Sabe aqueles protetores para criança que não deixa a porta fechar, bater, trancar? O que a gente vai fazer é isso. Ele ajuda a porta pode ficar solta e quando bater um vento, a porta não tranca. Eu falei aqui que eu faço uma costura afetiva e eu nunca tinha visto esse protetor de porta e pesquisando assim, peças de costura para casa, eu achei esse protetor. E eu nunca fui assim, eu tenho 2 filhos, mas eu nunca fui uma mãe que ficou protegendo demais a casa, assim, das crianças. Eu nunca tive, assim, uma casa acolchoada, sabe? Que a criança não pode cair, não pode machucar. Claro que tem os cuidados que são básicos, assim, né? Eu morava numa casa baixa, então as janelas não precisavam ter grade. Mas meus pais moravam num apartamento alto, então quando eu tive filho eles colocaram tela no apartamento, essas coisas de uma segurança básica. Mas eu achava assim, e eu aprendi isso também numa escola que eles estudaram, que foi aqui em Belo Horizonte, o CLIC. Eu aprendi muito no CLIC a deixar a criança entender qual que é o limite, né? A gente vai ali com cuidado, né? Claro, mantendo a segurança, mas ela precisa saber que se ela cair ali no cimento, vai ralar e vai machucar. Então, eu não tinha muito essas coisas em casa, assim, esses protetores de quina, não tinha isso. Mas quando eu vi esse protetor de porta, eu me lembrei da minha infância. Na minha infância, quando eu tinha uns 8, 9 anos, nós morávamos num bairro em Belo Horizonte, que hoje é um bairro grande e ele fica quase no meio da cidade, assim, mas ele era um bairro longe, que é o bairro Sion. A gente mudou pra lá na década de 70 e era um bairro assim com muito casal jovem e com muito filho, tinha muita criança, a gente brincava na rua, era muito gostoso. E a gente tinha uma vizinha de porta, era um prédio com 2 apartamentos por andar, e eram 2 meninas, e eu e a minha irmã, tinha meu irmão mais novo, mas éramos nós, né, mais ou menos de uma idade parecida com essas vizinhas, e a gente ficou super amiga. E os nossos apartamentos ficavam com as portas abertas, assim, era como se fosse um apartamento só, a gente transitava por ali, como se a nossa casa fosse a delas e a delas fosse a nossa. E uma delas não conseguia ficar em lugar fechado. A porta não podia fechar, nunca. Então todas as portas do nosso apartamento e do apartamento delas a chave era passada. Então ficava com a lingueta passada para que se ventasse, a porta batia, mas a porta não trancava. Ela teve um trauma, assim, ficou trancada e eu acho que criança nenhuma precisa ter trauma, né? Bom, então quando eu vi esse protetor eu lembrei muito dela. Antes de dar as medidas, eu testei 2 medidas e eu achei que a que deu mais certo é uma medida diferente da medida que eu falo no vídeo. Então vou falar as medidas que eu acho que deram mais certo aqui. O tecido 16 por 16 centímetros, 2 pedaços de elástico de 10 centímetros e 6 pedacinhos de acrilon de 13 por 6 centímetros. Vou deixar escrito também, e aí tô colocando isso aqui no início do vídeo. Eu vou falar no vídeo umas medidas um pouquinho diferentes, mas eu achei que essas medidas aqui, para as portas que eu testei, ficaram melhores. Então vamos aos materiais, como sempre é o que eu tenho, até um retalhinho do que tá aqui decorando aqui o ateliê. Então, um pedacinho de pano, esse aqui eu ainda vou cortar, mas é um pedacinho de 16 por 16. E a gente vai precisar, eu vou usar 6 pedacinhos dessa manta de acrilon. Esses pedacinhos aqui tem 7, deixa eu olhar aqui, 7 por 14, porque ele vai ficar pronto com essa medida. E a gente vai precisar também de 2 pedaços desse elástico chato, só que é legal. Ai, gente. 2 pedaços de 12 centímetros. Então eu vou cortar e vamos fazer.
Então aqui não tem muito segredo, até vou usar a linha do xadrez aqui, nem vou usar régua. Aqui minha caneta mágica, que é aquela caneta que sai com ferro. Então eu vou medir aqui 16 por 16. Vou marcar só as quinas, porque aí eu sei onde eu tenho que cortar. Narizinho, narizinho, sonha, sonha com 2 pedaços de 12. uma fada brasileira de agrados e castigos, sonhando abrir a porta do reino das águas claras, um céu de estrelas marinhas E 6 pedacinhos de acrilon de 14 por 7. Deixa eu pegar minha manta de acrilon aqui. Sonha, sonha com amigos, uma fada brasileira. Já vou dobrar, que fica mais fácil de cortar. Deixa eu dobrar do tamanho. Uma aranha sobe e desce, vem e tece o seu vestido com as cores do pedido. Felicidade brilhante, narizinho, narizinho. A gente pode alfinetar, cortar de 2 em 2 ou de 3 em 3 para não ficar muito grosso. Uma fada brasileira de agrados E não tem segredo não. a boneca já falante lhe foge entre os dedos. Nastácia, o pesadelo de acordá-la sempre antes. Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos, uma fada brasileira. Agora eu vou cortar. Aqui tem 3, vou cortar mais 3 e volto aqui. Então vamos começar a costurar. Então, a gente vai pegar os pedacinhos de elástico e aí a gente vai medir. O meio aqui ele tem 16, então o meio é 8. A partir do meio aqui nós vamos marcar 3,5 centímetros. E é aqui que a gente vai costurar o elástico de um lado e do outro. Então eu vi que foi nessa lista vermelha aqui. Então aqui eu dobro o elástico. Cuidado para ele não ficar virado. Eu dobro ele e eu vou colocar o elástico aqui. Vou alfinetar de um lado e do outro. Vou dar uma reforçadinha aqui, vou passar lá na máquina. Narizinho, Aqui, ó, tô colocando na máquina, mantendo 1 centímetro, né? Alinhado no pé, no pezinho dá 1 centímetro. de agrados e castigos, sonhando abrir a porta do reino das águas claras. Linhas cortadas, o que que eu vou fazer? Agora eu vou fechar. Então os elásticos ficam pra dentro. Aqui, ó, o elástico tá aqui. Eu vou fechar aqui no meio. E aí eu vou costurar. Aqui tá a dobra. Então eu vou costurar aqui, aqui e vou deixar aberto aqui uns 4 dedos. Depois eu continuo costurando aqui. E é isso. Vem e tece o seu vestido com as cores do pedido. Vou colocar um alfinetinho aqui só por segurança. Sempre alinhado no pé, no pé calçador. Brasileira de agrados e castigos, a boneca já falante lhe foge. Preparo então, deixo aqui
os 4 dedos de distância, porque é muito acrilon que a gente vai colocar aqui depois para não ficar tão difícil de entrar. Uma fada brasileira de agrados e castigos, os heróis de outras histórias, tão cansados e inocentes. Então agora é virar, cortar as linhas e virar. Então agora é virar. Ajeitar os cantinhos. De agrados e castigos. E agora a gente vai colocar o acrilon lá dentro. Colocar ele dobradinho, assim. E aí lá dentro eu abro ele. Porque eu preciso que seja bem gordinho, tá vendo? Agora eu entro, olho aqui no meio, seguro essa parte e abro ele lá dentro. Eu acho que assim fica mais fácil. E aí a gente vai ajeitando, né? Costura é jeito. De um lado, do outro. Com o dedo, pode ajudar com uma tesoura ou com esse virador aqui. Porque precisa ficar bem acolchoadozinho. Vendo? É um travesseirinho que a gente faz. Chão de conchas raras, narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos, uma fada brasileira. Agora aqui eu vou fechar a mão, esse pedacinho aqui eu vou fechar a mão, tá vendo? É isso aqui, depois eu vou mostrar lá na porta. Vamos fazer a costura de mão agora. Acho que essa agulha aqui tá boa. Essa agulha aqui deve ser uma agulha número 8, eu acho. Agulha de mão número 8. Eu gosto de agulha comprida. De galinha. Então agora é só fechar. Enfio a agulha aqui, ó, deixa eu ver se dá pra ver como é que eu faço. Primeiro eu enfio a agulha por aqui, ela sai ali. Aí eu viro, dobro aqui direitinho, aqui eu passo ela aqui dentro de novo. Os heróis de outras histórias, tão cansados e inocentes, vão deixar as Vamos lá. Vou colocar uns alfinetinhos aqui para ficar mais fácil. Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos, uma fada brasileira. É um ponto que ele fica invisível. Então aqui, ó, eu enfio aqui. Vou lá pro outro lado. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Fio de um lado, passo pro outro e puxo e vai fechando. Enfio aqui de um lado, passo pro outro. Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos, uma fada brasileira de agrados e castigos, sonhando abrir a porta do reino das águas claras. Tô fechadinho. Um céu de estrelas marinhas. Agora eu vou arrematar. Narizinho, narizinho, Dá um nozinho aqui. Vou dar 2 nozinhos. E toda vez que é alguma coisa assim acolchoadinha, eu gosto de enfiar a agulha por dentro. Passo aqui dentro
pra linha não ficar pedacinho de linha aqui fora. E aí eu corto aqui. Aí, vamos lá na porta. Então tá aqui o protetorzinho, vou mostrar como que a gente coloca ele na porta. Então a gente vai enfiar o elástico numa maçaneta e na outra e ele vai ficar gordinho aqui. E aí a porta bate e não fecha, tá vendo? Ele protege. Então é isso. Aí é legal medir assim, alfinetar primeiro e ver o tamanho da sua porta, se aqui, às vezes aqui a porta é mais larga, né? Mas esse tamanho aqui já resolve, ó. Então tá aqui. Essa porta que eu acabei de colocar é uma porta externa e eu achei que ficou um pouquinho frouxo porque depende do furo de onde vai ser a maçaneta. Eu testei nas portas internas aqui e ficou bem justinho, na medida que eu falo no começo do vídeo, que é 2 pedacinhos de elástico de 10 centímetros, o tecido 16 por 16 e 6 pedaços de acrilon por 13 por 6 centímetros. Costura afetiva, mais afetiva que essa, impossível. Acho que a última vez que eu vi as duas, ia ter uns 10 anos, porque elas mudaram para Poços de Caldas. E a gente até foi lá, a gente foi visitá-las uma vez, mas é uma memória de infância, nunca mais encontrei com elas. Que elas estejam bem e isso aqui me fez lembrar muito dela. Até semana que vem.